Queridos irmãos e irmãs, quem vos fala é Marcelo Orsini. Vamos dar início a esta nova série intitulada Vida e Sexo, sob a coordenação do Grupo Sheila de Belo Horizonte. O nosso trabalho será fundamentado na obra de mesmo nome, publicada pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, com autoria do Espírito Emmanuel. E estará conosco, neste trabalho, o nosso querido irmão Otávio Pedersoli. Tudo bem, Otávio? Tudo bem, Marcelo? Olá, amigos. É uma grande alegria estarmos aqui juntos para iniciar essa série de uma obra tão importante quanto Vida e Sexo, e com certeza vai ser um grande aprendizado para todos nós. Otávio, quando é que esse livro foi publicado? Marcelo, o prefácio da obra data de 1970. É interessante a gente observar, portanto, que já se passaram aí cerca de 50 anos e, mesmo assim, o livro continua mais atual do que nunca, né? Sem dúvida. E nós também devemos refletir, não é, Otávio, que quando do seu lançamento ainda havia muitos tabus na sociedade brasileira sobre os temas que foram abordados. Pouco se comentava abertamente sobre sexo, ou o tema era tratado com muito preconceito, com muita reserva. Por exemplo, podemos citar tópicos abordados no livro como homossexualidade, amor livre, sexo fora do casamento, adultério, controle sexual, divórcio. Então, à época, as cenas de novelas televisivas, conteúdos, né, de revistas e até mesmo o comportamento das pessoas nas ruas eram bem mais reservados. Naturalmente, nós nos referimos ao cenário do nosso país, porque houve uma grande mudança comportamental marcada pelo avanço da liberdade sexual no final dos anos 1960, que era a era dos hippies, né? Quando se pregava o amor livre, ou seja, o sexo irresponsável, sem compromisso, apenas pelo prazer. Isso é muito interessante porque, se a gente observar um livro de uma religião tratar especificamente sobre sexo, isso já poderia causar uma certa estranheza em alguns, né? Mas a gente nota que a abordagem que Emmanuel vai fazer desses temas que você citou alguns ilustrativamente é de uma profundidade, de uma necessidade para os nossos dias, mas são questões assim multimilenares, né? Podemos dizer que desde os primórdios da nossa civilização temos quedado em questões sexuais, a ponto de, em certa feita numa reunião mediúnica, o espírito, até com uma certa dose de humor, dizer assim que quase sempre o ser humano cai aqui no planeta Terra em virtude de uma das três barras: barra de ouro, barra de terra ou barra de saia, ou barra de paletó, né, de terno. Querendo dizer, até com uma certa dose de humor, que muitas e muitas vezes nós nos equivocamos e compramos novas dívidas para nós em virtude de deslizes, né, na lida sexual, nas questões de relacionamentos. Por isso que o livro é tão necessário para o nosso estudo e para as nossas reflexões, né, Marcelo? Sem dúvida, o livro Vida e Sexo, ele possui 26 capítulos, os quais abordam vários aspectos relativos à complexidade dos relacionamentos humanos nas searas afetiva e sexual. Dentre os principais assuntos elencados pelo Espírito Emmanuel, nós podemos destacar família, namoro, ambiente doméstico, energia sexual, comportamento afetivo, casamento, divórcio, união infeliz, filhos, alterações afetivas, desajustes, tédio no lar
vinculações e desvinculações, aversões, aborto, pais e filhos, amor livre, controle sexual, homossexualidade, adultério e prostituição, abstinência e celibato, carga erótica, assim como sexo e religião. Então, ao explorar cada questão, os capítulos fazem referências às obras da codificação do Espiritismo, como o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. É interessante, Marcelo, isso que você está dizendo, porque a nossa série é, sobretudo, um convite ao estudo, né? E o livro Vida e Sexo, ele é 100% pautado nas obras da codificação kardeciana. Nós nos lembramos, né, daquela passagem quando Emmanuel se dirige a Francisco Cândido Xavier, mas querendo se dirigir a nós outros, né? E ele diz assim: Chico, se alguma vez eu me distanciar e falar algo diferente, divergente do que disse, né, do que viveu Kardec e Jesus, fique com eles e me deixe para lá, né? Então essa obra, como todas as outras subsidiárias, né, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, está fundamentada em Jesus e em Kardec, ou seja, ela está construída sobre a rocha, né? Nós não temos por que errar se atentarmos para esses princípios que Emmanuel vai desenvolver aqui no livro. Pois é, então nós vamos agora explorar algumas assertivas do Espírito Emmanuel que constam do prefácio do livro. Nós escolhemos aqui algumas frases para que nós possamos comentá-las e dar assim uma visão, né, do nível de profundidade que o autor espiritual desejou penetrar. Por exemplo, uma que nós reservamos é a seguinte: é incontestável que os problemas do sexo agitam atualmente vastos setores da vida humana. Como é atual esta afirmação, não é? Se por um lado nós notamos que a espiritualização da humanidade evolui a cada dia em várias partes do mundo, por outro lado, os interesses e as iniciativas materialistas e sensuais também crescem vertiginosamente. As facilidades tecnológicas, não podemos negar, elas contribuem enormemente para a divulgação do sexo como entretenimento, criando imensas dificuldades para pais e instituições de ensino estabelecerem limites para crianças e jovens. As uniões esponsalícias, com comprometimentos familiares duradouros, podemos assim dizer, tornaram-se menos frequentes na nossa época. E tudo isso, e muito mais, que poderíamos citar, contribui para o incremento de problemas relacionados ao sexo. É verdade. A gente estava falando agora há pouco sobre a atualidade, né, da obra, e os desafios de cada época são diferentes, né? Enquanto nos anos 70, né, quando da publicação da obra, como você destacou bem, ainda existia muitos tabus, né, uma repressão, especialmente a mulher, hoje a gente começa a ver, talvez, um movimento pendular, né, e o oposto, no sentido de que uma criança de 6, 8 anos, muitas vezes com um celular na mão, ela acessa um mundo e abre desafios muito grandes para os pais, para os educadores. Então, isso só reforça a importância da gente estudar esta obra. E eu vou dar um exemplo, contar um caso breve que eu achei muito interessante. Eu tenho uma filha de 6 anos que outro dia chegou em casa e disse assim: Papai, por que criança não pode namorar? Aí eu falei assim: como assim, filhinha? Tentei entender, né? Ela falou assim: não, porque a minha professora falou que criança não namora.
E aí eu fui conversando com ela e entendendo. Na verdade, quando ela tinha dito na escola que ela estava namorando lá um menino, ela queria dizer que ela tinha uma afeição por aquele menino. E a professora, que já tem, né, cerca de quase 3 décadas de magistério, ela soltou esta frase, né, criança não namora. Talvez, e por isso que é tão importante essa série que a gente está inaugurando hoje, há 30 anos, uma colocação desse tipo fizesse sentido, né? Uma frase assim mais taxativa. Criança não namora, criança brinca. Mas para a criançada de hoje, um simples não, assim, sem contextualizar e até mesmo sem entender o que a criança quer dizer quando ela está falando que está namorando, já não caiba mais, né? Então, é por isso que é tão rico esse livrinho, né? Que tem pouco mais de 100 páginas, né? Para a gente ver o poder de síntese de um espírito superior da envergadura de Emmanuel, mas ele vai trabalhando a codificação de Kardec com uma riqueza e com uma profundidade que é uma caixa de ferramentas para nos ajudar a educar os filhos e principalmente se autoeducar, né, Marcelo? Eu vou pegar um gancho no seu exemplo, porque você me recordou uma situação que eu também vivi. Quando nós tínhamos aqui um computador em casa, e na época, digamos há uns 15 anos atrás, a gente colocava um software instalado onde você limitava ou bloqueava o acesso a certos conteúdos ou sites pela palavra, pelo código. Mas aí veio a geração do celular e a coisa tomou uma dificuldade muito grande. Ainda bem que conosco aconteceu no momento em que a criança estava já caminhando para se tornar adolescente, adulta. Então a responsabilidade chegou para ela pelo ensino mesmo, né? pela orientação, etc. Porque é o que nós mencionamos, a facilidade tecnológica ela faz com que, se você não tiver dentro de casa essa preocupação de orientar e, inclusive, dar o exemplo, que é a força maior, não é? É muito difícil você conseguir contornar a situação porque a criança não fica exclusivamente no seu cuidado, ela participa de outros ambientes, na escola, por exemplo, né? Ou com os vizinhos. Vai chegar um momento que não vai estar mais sob o seu total controle. Então ela precisa ter esse balizamento. Mas isso também vai ser tema de capítulos futuros, porque o Emmanuel vai nos obrigar a esmiuçar isso aí mais, né? Então, eu vou voltar a palavra para você, Otávio, para que você possa comentar uma das frases aí do prefácio. Perfeito. Então, uma das frases que a gente selecionou, Emmanuel diz assim: ele faz uma pergunta. De que forma as teses do sexo são tratadas do plano espiritual para o plano terrestre? E a resposta para essa pergunta de Emmanuel é o próprio livro, Vida e Sexo. Então, qual que é o contexto dessa obra? Emmanuel vai trazer para nós, com uma didática, né, de espírito superior, tudo que a espiritualidade, ou se não tudo, mas o essencial, que a espiritualidade quer nos trazer sobre os principais temas ligados ao sexo. E Emmanuel coloca que a obra não tem o objetivo de concorrer com a ciência humana, com a psicologia. É esse o objetivo do livro. Aliás, aí nós nos lembramos também, quando estávamos estudando e preparando para este episódio, do que Emmanuel vai colocar no prefácio do livro O Consolador, quando ele usa aquela metáfora e nos diz que a doutrina espírita é como um triângulo de forças. E em seu tríplice aspecto, de ciência, filosofia e religião, ela vai trazer para nós, no tocante à ciência e filosofia,
os grandes questionamentos que a própria investigação humana é capaz de cogitar e elaborar. Mas é no sentido religioso, ou seja, quando a doutrina espírita vai resgatar o Evangelho de Jesus, em sua simplicidade e em sua originalidade, que ela nos liga a Deus. Então, essa obra, ela vai, sobretudo, trazer para nós, claro que dentro da nossa capacidade, né? Não temos a pretensão de disputar degraus evolutivos com espíritos superiores, então Emmanuel tem essa consciência, por isso que, como você disse, Marcelo, aqui é muito mais uma questão de testemunho do que de teorização, né? Aliás, é assim que ele vai terminar esse prefácio, mas dentro da nossa possibilidade, do nosso esforço, da gente ir vivenciando esses conceitos da moral evangélica, né? Não moralismo, mas da vivência do Evangelho de Jesus, inclusive nas temáticas sexuais. Pois é, Otávio, é interessante que nesse prefácio Emmanuel já transmite algumas orientações para a humanidade. Ele coloca umas negativas, são interessantes, nos chama a atenção. O espírito superior fazendo a sua abordagem dessa forma, porque ele faz ponderações. Ele diz assim, por exemplo, não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Então vejamos que interessante. Não proibição, mas educação. Por quê? Porque o sexo é uma necessidade evolutiva, é uma determinação divina para a perpetuação da espécie. O sexo, na verdade, é sagrado. É a nossa mente é que leva impurezas para o conceito. Então, não tem como haver proibição, mas é preciso, sem dúvida, haver a educação sexual, até da forma de pensar a respeito do sexo, para que a gente consiga respeitar essa prática pelos semelhantes, inclusive pelos nossos filhos. Outra colocação, não abstinência imposta, mas emprego digno, com devido respeito aos outros e a si mesmo. Porque voto de castidade é válido como opção pessoal. Opção pessoal. No mais, o que vale mesmo é a conscientização da necessidade da prática respeitosa do sexo. Não indisciplina, mas controle. Porque autocontrole é indício de evolução para o adulto. Auxílio e orientação no julgamento dos jovens é dever dos seus tutores. Por isso a necessidade realmente de controle. E no final ele encerra, dizendo a respeito de não ao impulso livre, mas responsabilidade. Porque impulso livre de fato implica animalidade. E a ausência de responsabilidade nesse setor é realmente desastrosa. É muito interessante, né, Marcelo? Quando ele fala, por exemplo, da educação, aí nós nos lembramos de um comentário que Allan Kardec faz na questão 685A de O Livro dos Espíritos, porque o que é educação? E Kardec vai dizer, também com poder de síntese de um espírito superior que ele é, que a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Então, você estava falando agora há pouco, que nós, pais, mães, madrinhas, padrinhos, nós educamos muito mais pelo exemplo. E isso tem tudo a ver com a questão que Kardec vai comentar nesse item 685, por quê? Se a educação é o conjunto de hábitos adquiridos, e aí Kardec está falando não de uma educação formal, de mera instrução, ou daquela que a gente vai buscar nos livros, mas sim daquela que a gente está vivenciando no dia a dia. Então, esses hábitos que nós vamos adquirindo ao longo das reencarnações sucessivas e vamos
aprimorando e tornando eles cada vez mais puros, esses hábitos é que vão nos permitir não a proibição, mas sim um emprego digno. E Emmanuel coloca como você acabou de comentar. E hoje, ainda infelizmente, nós podemos dizer que o sexo, muitas vezes, o outro é visto como uma coisa, né? Como um objeto para saciar os nossos prazeres, os nossos desejos. Então, não é por acaso que Emmanuel usa essa questão do emprego digno, porque se a gente pensar na dignidade da pessoa humana, até do ponto de vista filosófico, é o ser humano tratado como um fim em si mesmo, né? A gente não pode transformar um nosso semelhante numa coisa, num objeto. Ao contrário do que a prática ainda nos mostra aí na presente época. Mas é por isso que nós estamos aqui juntos, né, para estudar essa obra e ir refletindo sobre esses temas, né, Marcelo? Pois é, como educar se nós não nos educamos antes? A gente sabe que os pais nem sempre estão prontos, preparados, né? Falando da relação pais com filhos, nem todos os adultos têm pronta essa educação, tiveram a oportunidade de conquistar, né, para si próprios a educação em vários aspectos da vida humana, não apenas no aspecto sexual. Mas quando você une realmente a palavra educação à palavra respeito, você inclui o semelhante na equação. Então você precisa tratar de si, aí vem aquela famosa orientação, conhece-te a ti mesmo. Nós precisamos descobrir os nossos pontos fracos, entender melhor as nossas virtudes, mas compreender muito mais quais são os nossos erros, defeitos, o que nós ainda deixamos a desejar no campo da evolução do espírito. E por isso Jesus veio trazer para nós o compêndio, né, com todas as orientações mínimas para que a gente consiga alcançar o que ele chamou de reino de Deus, que é um estágio espiritual superior. Então, uma vez com esse nível de entendimento, é lógico que o respeito vai ser natural. As pessoas com quem nós relacionamos vão deixar de ser, no campo da sexualidade, meros objetos de prazer. Não, a coisa não pode ficar só nessa simplificação. Então é difícil realmente imaginar que nós tenhamos condição de encontrar todas as soluções para nós e para aqueles que nós estamos cuidando de uma hora para outra. São processos que nós vamos construindo ao longo da vida. Por isso, as casas espíritas oferecem, né, Otávio, evangelização infantil e mocidade espírita. Porque não é para dar uma formação religiosa, é para dar uma formação moral, que é diferente, é um pouco diferente. É sem preocupação com qual religião o espírito vai querer seguir. É a preocupação que ele seja ético e que ele seja honesto, que ele respeite o semelhante e assim ele vai conseguir maior sucesso nos seus compromissos diante da vida. Vou retornar a palavra para você. Perfeito. É o que a gente poderia chamar de religião cósmica, né? Cujo fundamento é o amor. Então, nós nos lembramos do livro Pensamento e Vida, quando Emmanuel vai colocar exatamente isso. E por que vida e sexo a gente precisa estudar o amor? Porque, na verdade, o sexo, ele é uma expressão do amor. Tem gente que ainda vive, não são poucas, né, experiências sexuais meramente focado nos aspectos corporais. Mas nós não somos esse corpo de carne, né? Esse corpo é um instrumento de trabalho do nosso espírito que somos, né? Então, é impossível a gente aprender a vivenciar bem as questões sexuais
sem entender que a lei divina é uma lei de amor. E daí todos esses frutos que você comentou, do respeito, da dignidade da pessoa humana, da educação, da consciência. Então, nessa experiência reencarnatória, podemos dizer assim que a gente vai equilibrando escolhas e consequências. Por isso que nesse livro também, Pensamento e Vida, no capítulo sobre educação, o Emmanuel vai usar aquela passagem, aquela recomendação de Jesus: brilhe a vossa luz. O que é brilhar a nossa luz? E é bom a gente já fazer até uma advertência, né, Marcelo? Que nós dois, né, falo por mim, mas com certeza eu acho que você vai concordar, nós não temos autoridade para nos colocar aqui como professores, né? Por isso que nós somos os melhores agraciados, digamos assim, dessa série que estamos inaugurando hoje, porque seremos, né, os primeiros aprendizes com Emmanuel. E o próprio Emmanuel vai dizer, né, que se ainda hoje não existem escolas sexuais na Terra, é por falta de professores, né? Mas nós não vamos deixar um trabalho que pode ser feito por nós, na condição de aprendizes, né? Como diria Herculano Pires, não existe professor de doutrina espírita, mas com humildade, mas também com uma certa dose de coragem, vamos nos colocar aqui como aprendizes de Emmanuel, de Kardec e, sobretudo, de Jesus, para estudarmos juntos essas questões sobre vida e sexo. Pois é, acho que agora nós podemos caminhar então para o encerramento desse primeiro episódio e gostaríamos de reforçar que quando a gente tem a humildade de ler uma página, uma mensagem de um espírito da envergadura em progresso evolutivo como Emmanuel, quando nós temos esse caráter de nos sentirmos realmente alunos de um mestre que está bem mais adiantado que nós. Se nós temos essa humildade, nós podemos absorver melhor o conteúdo no sentido de acatarmos, aceitarmos que se nós formos obedientes aos preceitos, nós haveremos de lucrar de alguma forma. Porque o nosso lucro não é o lucro diante de outras pessoas, é o lucro perante Deus. É Deus, com a sua lei que é intrínseca a nós, aos nossos espíritos, percebendo que estamos evoluindo por esforço próprio. Então, de nossa parte, nós vamos nos despedir aqui no final desse primeiro episódio, agradecendo a presença de todos e retornando aí para o nosso irmão Otávio. Eu agradeço, Marcelo, o convite e termino com o finalzinho que Emmanuel coloca no prefácio, logo depois que ele citou aquelas passagens que você explicou para nós, não proibição, mais educação, etc. Então, Emmanuel vai terminar dizendo o seguinte: sem isso, será enganar-nos, lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra de sublimação pessoal tantas vezes quantas se fizerem precisas, pelos mecanismos da reencarnação. Porque a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um. Então, o que Emmanuel quer dizer aqui para a gente? Que ele não veio com o livro Vida e Sexo trazer teorias. Ele veio nos apresentar convites para o nosso testemunho dentro do livre-arbítrio de cada um, né? Então, que não sejamos zeladores, né, de Moisés, para usar a expressão do próprio Emmanuel no prefácio do livro Sexo e Destino, porque essa temática também ela é rodeada muitas vezes de dogmatismos, de censura, de julgamentos, e não é essa a proposta de Emmanuel. A proposta de Emmanuel é semear os convites que Jesus nos trouxe para dentro da esfera de livre-arbítrio de cada um, nós nos esforçarmos para o testemunho diário. Porque, caso contrário, vai dizer Emmanuel, é a gente continuar preso naquele binômio
iludir-nos aqui na vida terrena para nos desiludirmos ao regressar à pátria espiritual. É o que não desejamos, né, para nós, que a gente possa ir vivenciando aí com consciência e com responsabilidade os desafios que a vida material nos apresenta. Muito obrigado, Marcelo, e até o próximo episódio.